Bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos resumir numa velocidade supersónica a escultura romana. Quais são as principais características e importâncias da escultura romana? Ela era importante para a sociedade romana, questões de sociedade já temos vindo a ver, e a escultura podia ir desde retratos, estátuas públicas, a estátuas equestres. E quais eram os principais objetivos desta escultura romana? Era glorificar os imperadores e os chefes militares e políticos. Portanto, estes são os pontos essenciais da escultura. Temos aqui alguns exemplos: a retrato, estátua equestre, outro tipo de estátua, e também estatuária pública. Importante suporte da afirmação do poder imperial. Vimos logo isto no início do módulo, a questão do imperialismo e a sacralização dos seus protagonistas. O que quer dizer sacralização? É tornar ou tornar-se sagrado ou sacro. Portanto, elevar-se a um determinado momento de sacralização ao divino. Temos aqui um exemplo, por exemplo, do arco de Constantino em Roma e Itália, que tem, por exemplo, a afirmação desse poder imperial, que também pode ser com narrativa e com feitos históricos ou acontecimentos históricos dessas figuras que se querem sacralizar. Questões importantes sobre a escultura. Influências etruscas e do classicismo grego. Modo 1. Classicismo grego. Muitas vezes eram erguidas em lugares públicos com fins comemorativos. O que é que eu coloquei aqui para comparação? O orador e o Augusto Prima Porta, que também já falámos muito, logo no início, a propósito do imperialismo e deste início de módulo, é uma influência grega com a idealização, com beleza formal, estamos aqui, realista nos traços fisionómicos e expressivos. Eu deixei aqui um slide com mais pormenor para vermos algumas questões de semelhança. Estas primeiras duas esculturas, vamos fazer duas comparações. A primeira são estas duas. A questão de erguer o braço, que nós vemos aqui. Temos a figura com um olhar, com uma posição. Temos aqui, portanto, uma espécie de um togado, não é? Dos patrícios. Portanto, temos um orador do Senado, também já falámos sobre isso. Temos outras posturas também interessantes. Por exemplo, no caso deste togado, ele agarra a toga e também no Augusto Prima Porta também há a mesma movimentação. Outra questão interessante que nós temos vindo a ver também nas questões da escultura e que já falámos sobre isso é o contraposto. Não sei se recordam o contraposto em que a figura se apoia num dos membros. Ok? Portanto, temos aqui muitas semelhanças com estas duas esculturas e poderíamos continuar a ver. Numa, em termos iconográficos, ou seja, simbologia e elementos que estão representados, é mais a toga e a postura em si, o significado da sua postura. Já no Augusto Prima Porta, já vimos muito isso antes nas primeiras aulas. Vamos continuar. Semelhanças. Naturalismo da representação, isto é, semelhanças entre o que vimos no módulo anterior e agora a escultura romana. Naturalismo da representação, harmonia das partes anatómicas, a anatomia, como está desenhado, as suas proporções e o movimento do contraposto, que ainda agora falei. Vamos outra vez analisar entre estas duas, sempre com grande enfoque no Augusto Prima Porta. Normalmente é uma escultura que pode ser em exame nacional, é uma das referências de... Vamos então continuar. Aqui, o que é que nós temos? Não há tanto aquela questão do togado, aqui não há. Estamos a ver Hermes com Dionísio, de Praxiteles. Lembram-se da curva de Praxiteles? Se não se lembram, eu vou aqui desenhar. Esta é a chamada curva de Praxiteles. Então, o que é que nós temos em relação? Temos o naturalismo, com que a figura, por exemplo, a relação aqui entre estas duas questões e o próprio corpo. Depois, temos aqui também o naturalismo das feições de Augusto, vamos ver a questão do retrato mais à frente. Temos então
As questões anatómicas de proporção, bem desenhadas e bem representadas, por exemplo, a musculatura, aqui vê-se bem a demarcação dos músculos, toda a parte do torso, aqui vê-se bem, consegue-se comparar bem essa delimitação e a tensão sobre a musculatura e todo o braço também, que temos aqui ainda uma parte, com a parte do ombro. E depois, por fim, temos o contraposto. O que é que nós temos visto sobre o contraposto? Ela estar apoiada sobre um dos membros. Está em contraposto, ok? Portanto, esta está apoiada nesta perna, esta também na mesma perna, e depois a outra está fletida, está relaxada numa posição, muitas vezes, ligeiramente para a frente. Ela vai se movimentar esta mais para a frente do que aquela e se vê só ao nível do joelho. Ok? Vamos continuar. Temos aqui as duas comparações, já fizemos. O que é que vem a seguir? Temos estas esculturas assim mais que vocês já estão mais habituados, depois temos as estátuas equestres. São estátuas, um género de estatuária celebrativa e estava exposta em praças públicas. Portanto, aqui temos a questão do imperialismo, da sacralização, etc. O exemplo que se dá mais é de Marco Aurélio, que é esta figura que está aqui, que estamos aqui a ver. Admirava a cultura helénica, grega, modo 1. Adota o cabelo e a barba à moda dos filósofos gregos. O naturalismo da figura, perfuração do olhar, isto o que se quer aqui dizer é a questão da força do olhar, são mensagens do estoicismo. O que é que quer dizer estoicismo? Isto é uma definição importante para se compreender esta escultura. Movimento filosófico que preza, vamos aqui, que preza a fidelidade ao conhecimento, desprezando sentimentos como paixão, luxúria e demais emoções. Portanto, conhecimento e opção de conhecimento. Marco Aurélio, então, é retratado nesta semelhança com filósofos ligados ao estoicismo. É uma estátua equestre muito interessante. Existe uma na praça pública, a original está guardada, que é esta figura aqui. O que é que nós ainda temos? Que também temos vindo a ver e também apareceu no módulo 1, relevo subordinado à arquitetura, claro. Ter fins ornamentais, narrativos, propagandísticos ou comemorativos. Claro, no sentido em que estamos ainda a ter um déjà vu do módulo 1. Relatam a história de Roma, temos módulo 2, história de Roma, e a vida dos homens, e pode ser encontrada no quê? Arcos do Triunfo, que já vimos, aquele primeiro Constantino, sarcófagos, colunas triunfais, ainda vamos ver numa próxima aula a coluna de Trajano, muito interessante, altares, frisos e estelas funerárias. Portanto, ele pode ser incorporado em vários tipos de arquitetura e é isso que convém registar. Temos dois exemplos de comparação do que é um relevo grego e do que é um relevo romano. O primeiro à esquerda, o grego, relata sobretudo cenas mitológicas recriadas pela imaginação, com sentido alegórico e simbólico de grande sensibilidade plástica e estética. Portanto, tens aqui um exemplo do que é um relevo grego e desse imaginário. No relevo romano, quais são as diferenças? É que temos o relato de cenas reais, reproduzidas do natural e de fidedigno. É um gosto pela representação minuciosa e verídica, com um sentido documental. A escultura romana tem muito um sentido documental, não é só a mitologia e a imaginação, relata feitos comemorativos, guerras, acontecimentos históricos, é muito documental nesse sentido, e propagandístico a nível do quê? Do Império e outras questões da sociedade. Tem uma profundidade espacial e tem um maior esbatimento, ou seja, há uma evolução da representação da escultura ao nível do relevo da Grécia para a Roma, é isto que se quer dizer. Qual é o último ponto aqui da escultura? É o retrato, que eu disse também íamos falar aqui um bocadinho. Nasceu de um costume romano, mas de forte influência etrusca. O que é importante salientar em relação à escultura romana ao nível do retrato? Quando o chefe de família, este segundo ponto, falecia, pode aqui, o seu rosto era reproduzido em cera e guardado num relicário de culto doméstico. Eu vou voltar a dizer isto. Quando um chefe de família, a figura mais importante de uma família romana, falecia,
O seu rosto era reproduzido em cera e guardado num relicário de couro doméstico. Muitas vezes estas máscaras de cera depois eram passadas por outros tipos de materiais. Do lado esquerdo deixei um exemplo de um retrato em terracota, que foi passado desses moldes de cera, desse retrato de cera. Não é um molde, já é mesmo um retrato de cera. Em terracota. E outro, por exemplo, o retrato de um patrício, que este vemos muito, já assim, em exame nacional, em mármore. Foi depois passado em mármore. Uma das esculturas de retrato muito interessante nos conteúdos deste módulo é o Patrício Barberini, que foi uma figura ilustre da Roma Antiga, e esta estátua, em específico, representa levando os retratos dos seus antepassados, que é um sinal de nobreza, porque não era a plebe, não era os escravos que tinham acesso a este tipo de documentação de retrato quando faleciam. Estamos a falar famílias de patrícios, famílias de grande importância que faziam estes pedidos e tinham a possibilidade de fazer isto. E, portanto, era um sinal de nobreza. Ele próprio já tem nos seus antepassados, ou seja, os meus antepassados também eram patrícios, também eram pessoas importantes. E estão aqui os retratos deles e ele próprio se quis retratar segurando esses mesmos retratos, que é o que vemos aqui. Para além do testemunho da importância dos retratos na época, também é possível observar a evolução desta expressão artística, ou seja, os retratos no início, vamos vendo isso décadas a décadas ao longo do período romano, os primeiros retratos ainda são um bocadinho mais simplificados, com as feições já só as mais importantes, até vamos para um período final em que já há muito detalhe. Para finalizar, como um resumo, as características da escultura romana quais são? Primeiro ponto, a influência da tradição etrusca de criação de máscaras de cera a partir do rosto dos mortos, acabámos de ver isto. Escultura associada ao culto dos antepassados em altares domésticos, também acabámos de associar essas questões. O individualismo e o culto da personalidade, muito temos estado aqui a ver. E o retrato realista que reproduz características fisionómicas e muitas vezes psicológicas do próprio indivíduo. Não é? Isso também é muito interessante. Deixo uma das curiosidades para acabar esta aula, que são as cabeças viajantes. Eu, pelo menos, intitulei-as assim. Porquê? Porque muitas vezes os corpos, e se vocês visitarem museus arqueológicos, as esculturas têm uma parte escavada na zona da cabeça. Portanto, como se lhes cortassem por esta zona e não têm cabeça. Há só o corpo. O que é que isto é associado? É que as cabeças dos imperadores viajavam por todo aquele mapa do império que nós vimos na primeira aula, viajavam como meio propagandístico e imperial, e portanto tirava-se uma cabeça do imperador. Já não é este, agora vamos colocar outra. E daí as esculturas, muitas vezes as cabeças, o próprio National Geographic já fez algumas publicações sobre estas questões muito interessantes. Estão a ver aqui as esculturas sem cabeça e depois a escultura da cabeça tem este tipo de inserção arredondado que é chegar lá e colocar e substituir. Portanto, reutilizam-se os corpos e fazem-se as cabeças. Aqui encontrada da arqueologia, encontrada uma dessas cabeças com essa situação, com esse tipo de inserção, para colocar nesses torsos, nesses corpos que depois estavam espalhados pelo Império. E esta questão é muito interessante. Temos aqui mais uma cabeça também com esse tipo de corte, e as esculturas depois eram mesmo feitas assim e eram colocadas lá. Deixo-vos com esta curiosidade. Espero que tenham gostado desta aula e não se esqueçam de fazer a parte que ainda falta. Até o próximo vídeo.